juros mensal constante, tá? A taxa de juros mensal constante. E vou colocar a quarta variável, que é o número de meses, tá certo? Que é o número de meses para pagar, mas eu vou colocar de uma forma diferente, numa certa circunstância, numa certa situação. E DN, vou chamar de D índice N, a dívida em N meses, que é o saldo devedor. A dívida que ele terá, que é o chamado saldo devedor, em N meses. Então vamos calcular quem é DN para todo N em termos dessas variáveis aqui. Então tem-se o seguinte: D0 é a dívida em 0 meses, ou seja, quando você foi lá comprou o carro, você está devendo o quê? O valor do carro. Mas passado um mês, que vence a primeira parcela, não é isso? Primeira parcela não vence com um mês. Aí você vai lá e paga. Quanto é que você fica devendo? Que é o saldo devedor, que é o D1. Vamos lá. Que é o D1. Toda dívida, quando eu vou, né, passado um mês, eu estou devendo, por exemplo, no primeiro mês, vamos ver, passado um mês, quanto é que eu estou devendo? Quanto é que eu estou devendo? Decorrido o mês, quanto é que eu estou devendo? É o valor do carro mais a correção. Isso é a minha dívida com um mês. A minha dívida com um mês, quem é? É o valor do carro mais o valor do carro corrigido, quer dizer, vezes os juros. Isso é o que está, isso é o que vai ficar, é isso que eu vou ficar devendo com um mês. Tá certo? É o valor do carro mais a correção, que é igual a quê? Que é igual a S vezes 1 mais os juros, tá certo? Só que eu paguei. Eu chego lá e paguei. Então, o que eu fico devendo é o valor corrigido menos a parcela que eu paguei. Entendido? O juros vai ser aplicado sobre o valor inteiro do carro ou o valor do carro nessa parcela? O valor do carro. Então, ele aplica primeiro o juros. Ele aplica, ó, com um mês eu chego lá para pagar. Ou eu vou no banco para pagar. Aí sabe o que é que eu vou ter que pagar? A minha dívida está, o quê? Com um mês. Antes de eu pagar, a minha dívida está quanto? O valor do carro vezes 1 mais R. Só que eu paguei. Então a dívida ficou essa daqui. Certo? Agora, passados 2 meses, quer dizer, de um mês mais um mês, aí eu vou pagar. Então, qual é a dívida? É a dívida que eu estava um mês atrás, que será o quê? Corrigida, ou seja, é o D1 vezes 1 mais R, só que eu pago uma parcela. Então, subtrai a parcela, isso é o que ficou devendo com 2 meses. Concorda comigo? Agora vamos substituir. Quem é D1? Quem é D1? Exatamente. É S vezes o quê? 1 mais R, menos P, vezes quanto? 1 mais R, menos P. Agora, seja esperto e veja que isso aqui é o quê? É S vezes quem? Mais R ao quadrado. Aí fica menos P vezes 1 mais R menos P. Então vai ficar menos o quê? 1 mais R mais 1 vezes P. Concorda? Certo? Isso é o que eu fico devendo quando se completa o quê?
2 meses, desde que eu tenha pago a parcela. Agora vamos ver quem é o D3. O D3, quem é o D3? Passados 3 meses, qual é a minha dívida? É que eu estava devendo há 1 mês atrás, que é D2, vezes o quê? 1 mais E, que é a dívida corrigida. Aí eu paguei a parcela, fiquei devendo isso. Mas olha quem é D2. D2, jogue D2 aqui, vamos fazer direto. D2 vezes 1 mais R. Então fica S vezes 1 mais R aqui, a terceira, menos, aí isso aqui vezes 1 mais R, aí fica menos 1 mais R ao quadrado, mais 1 mais R, menos P, então fica o quê? Menos, vamos lá, 1 mais R ao quadrado, mais 1 mais R, mais quanto? Mais 1, vezes P. Vamos mais uma. Quem é o D4? D4. 4 meses decorridos. Então, o que é que eu estou devendo? É o D3, que é a dívida de 1 mês atrás, quando se completou 3 meses, vezes a correção. Se eu não pagar, é isso que eu estou devendo. Mas eu pago a parcela, menos a parcela. Então, substitui o D3, quanto é que dá? Dá S vezes 1 mais R, o quê? A quarta, menos, vamos botar um colchete aqui, 1 mais R ao cubo, mais 1 mais R ao quadrado, mais 1 mais R, mais 1 vezes P. E aí já tem um padrão. É indução finita, mas você sabe que não precisa nem mencionar isso, né? Mas isso é indução finita, princípio de indução, tá? E deste modo, por causa desse processo, né? E deste modo, quem é DN? Você já tem a forma. Quem é? É S, 1 mais R a N, menos o quê? Menos, aí fica o quê? 1 mais R elevado a N menos 1, mais, aí fica o quê? 1 mais R, mais 1, tudo isso vezes P. Agora, vamos lembre o seguinte, ó. Tá, não, calma, mas antes de igualar a 0, vamos lembrar o seguinte, ó. Dado x real, mas vou pegar logo o x diferente de 1. Quem é x elevado a n menos 1? É x elevado a n menos 1 elevado a n. Não sei se vocês lembram, lá do início, qual é a fatoração disso? É x menos 1 vezes o quê? X elevado a n menos 1 vezes 1 mais x elevado a n menos 2 mais x mais 1. Tá certo? Isso é para todo x real, mais x diferente de 1. Mas logo, qual é a conclusão? Logo, quem é isso aqui? X elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2, mais x mais 1. X elevado a n. Não é não? Aí, isso aqui então dá para melhorar. Então isso aqui fica S vezes 1 mais R elevado a n menos. Então quem é isso aqui? É 1 mais R elevado a n menos 1 sobre quem? 1 mais R menos 1, que dá R vezes P. Tá? E ainda dá para melhorar. Porque
Isso aqui eu posso escrever como seno S, vezes 1 mais R elevado a N, menos 1 mais R elevado a N, sobre R, vezes P, tá certo? Mais P sobre R, que é igual aqui, aí aqui eu coloco 1 mais R elevado a N em evidência. Então fica S menos P sobre R, vezes o quê? 1 mais R elevado a N, mais P sobre R. Posso até escrever assim, ó. SR menos P sobre R, vezes 1 mais R elevado a N, mais P sobre R. Não. Deixa aqui. P sobre R. Daí, aí vem o que interessa. O que interessa é saber quando o dN é igual a 0. Daí, dN é igual a 0. Se e somente se, você tem SR menos P sobre R, vezes 1 mais R elevado a N, mais P sobre R é igual a 0. Então, esta é a equação do financiamento. Equação que tem 4 variáveis, né? S, P, R, N. Portanto, se eu dou 3 informações, eu calculo a quarta. No caso aí, quais são as informações dadas? Quais são? S. Quais são as informações dadas? Quais são? S, tá? Que é o valor do carro, o valor da parcela e a taxa. E eu vou daqui encontrar o quê? O número de meses. Então, continuemos assim. Continuando. Isso aqui vai ser igual aqui. Então, isso aqui é igual a 0. Isso aqui é se somente se. Isso aqui ocorre se somente se. Multiplica. Isso aqui é se e somente se. Vamos lá. É se somente se o quê? SR menos P vezes quem? 1 mais R elevado a N mais P igual a 0. Tá? Tá bom? Porque é só você multiplicar por R. Tá? Que é se somente se. SR menos P vezes quem? 1 mais R elevado a N é igual a menos P. Que é se somente se. 1 mais R elevado a N é igual a menos P sobre SR menos P. Aí aplica o logaritmo natural, isso é se somente se, logaritmo natural que é N vezes logaritmo natural de 1 mais R é igual a quê? Ao logaritmo natural de quem? De P sobre P menos SR. Para tirar o menos daqui, tá certo? P menos SR. Ou seja, é se somente se o N é igual a quê? A 1 sobre logaritmo natural de 1 mais R vezes o logaritmo natural de quem? De P sobre P menos SR. Aí. Do log. Portanto, vamos à resposta do problema. Ele quer saber quando é que, em quantos meses, Fernando quitará seu financiamento. Portanto, Fernando
quitará seu financiamento, em quantos meses? N igual a 1 sobre o logaritmo natural de 1 mais R. Quanto é o R? Quanto é? 1,5%, que dá 0,015. Então, fica 1 mais isso, fica 1,015. O logaritmo natural disso vezes o logaritmo natural de quem? Da parcela. Quanto é a parcela? 1.500. Sobre quem? A parcela, que é 1.500, menos SR. Quanto é o S? 36.000. 6.000 vezes o R, que dá 0,015. Faça a conta aí, por favor. Faça aí. Aí precisa da calculadora. Tá? Lembrando, 1,5% é 0,015. 30 meses, né? Dá 29, então dá aproximadamente o quê? 30 meses. Ou seja, 30 meses, quando ele chega lá, a parcela é um pouquinho maior do que o saldo devedor. Aí ele pagou a parcela, quitou. Mas aí é outra coisa, você vai pagando, aí você no meio... Sim, então você consegue pagar a parcela antes de chegar ao... No meio, você pode pagar 2 parcelas, aí ele refaz o cálculo lá, usando essa equação, tá? Mas a equação é essa, ó. A equação é essa. Porque nessa equação eu posso dar, por exemplo, eu posso dar a taxa de juros, o número de meses, né? A taxa de juros no mês, o valor do carro, aí eu calculo daqui o que? A parcela. Tá certo? Calcula a parcela. Eu posso dar o quê? O mais complicado talvez seja dar a parcela, o número de meses, o valor do carro, encontrar a taxa de juros, que é a equação polinomial. Não? Deu isso, foi? Multiplica por 30 vezes 1.500, dá quanto? 45 mil, né? 9 mil. O cara lá na concessionária, o vendedor, ele já tem um HP que tem tudo isso implementado lá, tá? Então, inclusive tem sites na internet que você só faz preenche 3 dados, ele dá o 4º. Mas ele dá baseado nesta equação. É essa equação aqui a resolvedora do problema. Eu queria saber como é que eu cálculo de amortização, como é que tiver amortização nessa equação aí, nessa equação. Mas aí você tem que, trabalha aqui um pouquinho, porque no meio você não vai ter, ó, quando chega aqui, você paga o quê? 3 parcelas. Por exemplo, se você pagar 3 parcelas, é menos 3P. Aí a conta começa daqui do lado de novo, entendeu? É só você, no meio, você intervém no processo. Você intervém no processo. Tá, aqui eu vou pagar, por exemplo, em D10, aí eu pago 3 parcelas. Aí o D11 já começa a fica diferente. Mas aí começa a fazer a conta com o D11 normal. Então, tipo, tem que mexer bem no meio dessa conta. Tem que estar no meio. Mas está lá programado para fazer. Faça um programinha, rapaz. Faça um programa. Só que o seu resolvedor tem que ter um resolvedor de equação polinomial. Porque a taxa de juros é dada resolvendo a equação polinomial. Encontrar as raízes de uma equação polinomial. Tá certo? Se você vai encontrar a taxa de juros, dando as outras 3 informações. Ok? Agora, eu vou demonstrar aqui um resultado que é central para demonstrar as várias versões de L'Hopital. L'Hopital, ele serve para calcular
limite de indeterminações da forma 0 sobre 0.